Saudações, amigos do canal Agartha. O simbolismo dos chakras do sistema tântrico hindu é extremamente rico e traz uma série majestosa de informações, traduzindo vários aspectos do arquétipo humano de evolução. A natureza deste arquétipo é melhor conhecida pelas descrições das encarnações divinas. Ali conhecemos algo daquilo que rege a evolução individual humana em termos ideais, mesmo quando sejam poucas as informações dadas pelas biografias avatáricas, muito embora a vida de mestres menores da hierarquia também possa nisso ajudar. E os sistemas esotéricos dão da mesma forma, então, a sua própria contribuição para o melhor entendimento deste quadro, com destaque para o modelo hindu, que apresenta uma literatura muito bem desenvolvida através dos tantras. O presente trabalho pode ser considerado como uma continuação do podcast A Ativação dos Chakras, porém com foco mais direcionado para as dinâmicas e as energias dos próprios chakras e certos alinhamentos que sua numerologia possa sugerir. Trataremos, pois, de aprofundar então a hermenêutica que cerca a rica e nem sempre compreendida estrutura do sistema hindu de chakras, dando todavia certa ênfase às energias dos primeiros e dos últimos centros, incluindo muitas sugestões para o praticante. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O sistema de chakras hindu, tal como outros modelos de evolução espiritual, contudo sem tantos detalhamentos, é certo, como são o caduceu grego e a árvore sefirótica da Cabala, abarca uma série de escalas evolutivas. A distribuição dos chakras sobre Kundalini que apresentamos é original. Os chakras pares, que são o segundo, o quarto e o sexto chakras, localizados nos vãos das energias, possuem um certo valor duplicado ou espelhado, remetendo daí o conjunto à estrutura da árvore sefirotal no seu jogo de triangulizações. Este espelhamento dos chakras pares fica bem claro em Ajna, cujas duas grandes pétalas duplicam a soma do conjunto inferior de 48 pétalas. Com isto, temos, pois, as triangulizações de chakras integrando 3 ciclos. Estes ciclos estão referidos daí por escalas definidas pelo número de pétalas redimensionadas em zeros, tal como pela tríade básica de até 10 pétalas da evolução elemental natural, evoluindo em ritmo aritmético, logo daí até 100 pétalas na tríade média da organização dos alinhamentos de consciência, evoluindo em ritmo geométrico, e por fim daí até 1000 pétalas, na tríade superior da projeção das energias divinas, evoluindo em ritmo exponencial. De uma certa forma, essas mudanças de escalas também assinalam alinhamentos de consciência, onde todas estas tríades abrigam sínteses de energias de poder, sentir e saber. As 3 escalas também contemplam, pois, as iniciações relacionadas às dimensões terrena, solar e cósmica. A evolução natural, básica ou elemental humana culmina então simbolicamente no plexo solar, que encerra uma pequena totalidade onde se inaugura novas esferas de energias, estando simbolizada, todavia, pela própria unidade dos centros vistos de uma forma isolada. A segunda tríade é uma totalidade relativa que relaciona todas as coisas, ostentando a evolução anímica humana e, sobretudo, das próprias hierarquias, decorrendo, por sua vez, em torno dos alinhamentos conscienciais triangulares, representados propriamente pelas serpentes que evoluem ao longo da coluna. E a terceira tríade representa uma totalidade plena, sinalizando a evolução dos bodhisattvas, budas e avatares, que decorre em torno dos poderes divinos superiores sinalizados pelos chakras da cabeça, simbolizada pela transcendente unidade setenária das coisas. Analisemos agora estes grupos chakra a chakra. A tríade inferior zela pelas iniciações mais antigas da humanidade. O chakra básico Muladhara, dito raiz, é um centro relacionado à pré-história humana,
ou aquela sua formação mais elementar que se perde na noite dos tempos, e, mais especificamente, relacionada à raça lemuriana, que recebeu a primeira iniciação coletiva na abertura da presente Ronda Mundial. Consta, ademais, que a humanidade atual vive a sua quarta ronda de evolução, de modo que a espécie conta com alguns eons no seu passado de energias positivas e negativas acumuladas. E tudo isto pode estar, de algum modo, reunido nesta energia raiz, donde a grande importância de organizar solidamente as coisas já nas fundações dos primeiros alicerces da yoga. Relacionado a Saturno e ao elemento Terra, nele estão ocultos então um grande rol de energias primitivas que devem ser criteriosamente organizadas em favor das evoluções mais atuais, através da formação e da posterior coordenação dos 4 elementos, simbolizados então pelas 4 pétalas deste chakra. A formação física resulta na criação da serpente, a base da energia na forma enrolada ou concentrada de Kundalini. Esta evolução começa na vida do indivíduo já na infância, desde o próprio nascimento, acompanhando a formação física do ser humano até o início da vida adulta, pelo menos, incluindo aquelas experiências místicas que se pode enquadrar na esfera do xamanismo. Por isso, existe uma forte semelhança entre a forma do chakra Muladhara com a roda xamânica da medicina. Semelhança esta que se destaca ainda mais quando observamos a sefira básica Malkuth, que é a única com divisões na árvore sefirótica da Cabala, e cujas segmentações podem ser vistas então como as sucessivas fases da infância e da adolescência. O despertar dessas energias através da autodisciplina ajuda a superar o medo da morte, caracterizando-se também como uma fase de estudos e aprendizados. Tudo isto coloca, pois, as bases da formação da personalidade, que avança, todavia, através das etapas seguintes. O ser humano que não desperta espiritualmente e nem assume um caminho de forma responsável na chegada da fase adulta, se torna naquilo que se pode chamar de infância estendida, desenvolvendo de forma atrofiada apenas aquelas suas habilidades básicas primitivas. Na sequência, temos a outra esfera ligada ao plano das emoções. O chakra Swadhisthana, literalmente a sede do eu, situa-se na região do sacro e foi desenvolvido na raça Atlante, que recebeu a segunda iniciação nesta ronda, achando-se relacionado então à burguesia e ao período neolítico. Relacionado a Júpiter e ao elemento água, suas 6 pétalas podem indicar a sua posição na ordem descendente dos chakras. Sua natureza astral é destacada então pela presença do crescente lunar no simbolismo do chakra, tal como por seu caráter par ou duplo no centro desta primeira tríade. Disse que nestes chakras as forças latentes em Muladhara são então liberadas, especialmente na forma de impulsos sexuais. A tarefa desta iniciação é então controlar tais impulsos, o que pode ser realizado no contato com a natureza, assim como canalizá-lo em serviço e devoção, o que pode ser realizado também na forma do matrimônio. Em seguida, temos o terceiro chakra no plexo solar, chamado Manipura, ou a Cidade das Joias, um centro realmente destinado às luzes da verdadeira iniciação, comportando por isso o simbolismo triangular no seu mandala. Sua natureza é mental e seu vínculo é com a raça Arya, detentora da terceira iniciação, achando-se deste modo relacionado à nobreza e à civilização, e que foi a chamada Idade dos Metais da historiografia oficial. Esta raça também está sendo agora superada, e, com isso, as energias deste chakra igualmente. Isso pode ser demonstrado não apenas mediante calendários, como também pelo avançado estágio cultural da raça Arya, ora em declínio, na sua fase mais densa ou materialista. Relacionado a Marte e ao elemento fogo, suas 10 pétalas indicam, pois, uma totalidade, encerrando a primeira tríade ou o alinhamento da personalidade, e abrindo os centros da escala decimal.
O valor 20 acumulado nesta primeira tríade de ritmo aritmético, além de remeter ao conhecido ciclo de Júpiter e Saturno de 20 anos, indica, pois, o momento do verdadeiro despertar da vocação dos grandes iniciados, que é em torno dos 19 anos de idade. Este chakra de transição alinha com a tríade seguinte, trazendo na sequência um novo centro, o do coração, chamado Anahata, palavra que significa intocável e ainda faz alusão a um som secreto. Trata-se então do centro que será desperto pela nova humanidade em ascensão, especialmente a partir das Américas, berço, portanto, da quarta humanidade conclusiva desta ronda e também da quarta iniciação humana, que caracteriza o amadurecimento da alma humana e a própria essência da humanidade. Seu caráter dual ou central integra ou media também as duas tríades superior e inferior do sistema, como sugere o selo de Salomão, presente no seu próprio mandala tântrico. Se o chakra anterior ainda segue misterioso para muitos, este que é todavia de certo modo inédito, o é ainda mais. A realidade, porém, é que tal centro potencializa o conhecimento de uma energia sagrada, que é a da verdadeira iluminação. Simbolizada nesse estágio pela cruz, tal iluminação pode ser considerada justamente como uma fusão entre os planos materiais e espirituais. E quando for desperto este centro, também integrará o quarto elemento espiritual, que é o elemento ar e seus poderes inerentes. Relacionado a Vênus, sua energia é a do amor, da leveza espiritual e da intuição, simbolizados pelo veado como animal totêmico. Suas 12 pétalas, duplicando daí o centro astral sacro, também indicam uma forma superior de zodíaco, comumente aludido pelos mitos e profecias. E nisto já temos algumas indicações daquilo que poderá ser a essência da futura civilização humana, baseada nos arquétipos mentais. Quando teremos também o encerramento da evolução humana desta ronda quaternária. Ato seguinte, temos o quinto chakra na garganta, Vishuddha, que significa pureza. Este centro pode ser relacionado na Cabala aos mistérios da Sefira da arte, oculta e eclipsada pelo pecado, na perversão do verdadeiro conhecimento humano. O símbolo deste chakra é um animal semimítico, um elefante claro ou mesmo branco, indicando uma transição de mundos. Tal como Manipura, este centro também comporta um triângulo, alusivo, porém, desta vez, à sequência descendente de centros, tal como abrindo uma outra tríade de centros numa visão alternativa, e serve de transição entre os centros da coluna e os centros superiores da cabeça. Este é o núcleo especial do som sagrado ou da prática dos mantras. Suas 16 pétalas quadruplicam o chakra da base da coluna, e seu elemento é o éter ou a quinta essência, chamado no tantrismo de Akasha, termo que também faz alusão ao núcleo do conhecimento sagrado da humanidade. Com efeito, a iluminação deste centro dá acesso ao saber direto das leis cósmicas da natureza e sobre as próprias leis do tempo. É uma energia característica das atuais hierarquias espirituais. E os dois últimos centros reunidos nesta segunda tríade encerra a soma de 28 pétalas, que indica a verdadeira idade da iluminação dos Budas e Bodhisattvas. Não obstante, a soma acumulada ao longo da coluna reuniria um total de 48 pétalas, configurando assim as 48 energias que formam o nosso universo, segundo doutrinas como a dos Sufis de Gurdjieff ou dos Toltecas de Castanheda. Na verdade, podemos até dizer que temos aqui os 7V7 ou 49 subplanos do plano físico cósmico do nosso sistema solar, lembrando que o sistema budista de chakras possui apenas 5 centros. Então chegamos ao peculiar centro entre os olhos, o chamado terceiro olho, relacionado à glândula pineal. Este centro está relacionado à mônada espiritual e à hierarquia Chohan da nova raça, detentora do poder da ascensão espiritual. Como dissemos mais acima, cada pétala do chakra Ajna
termo que é anagrama de Jhana, saber, tal como de Naja, a serpente que também mostra duas abas, resume as pétalas de todos os centros inferiores, e ainda os espelha na outra grande pétala, simbolizando o grande poder duplo que remete ao plano astral cósmico. Quer dizer, confere sutileza e equilibra a todo este conjunto de energias, aproveitando o seu elevado emocional potencial latente e criando uma linha paralela e alternativa de evolução. Ajna reúne, pois, mente e alma, simbolizados pelas asas do caduceu e pelas grandes pétalas deste chakra. E nisto logo temos também uma mudança de escalas, de ordem centesimal. Este centro frontal, no caso, também é chamado de torre de comando, pois a partir dali realiza-se a última grande conexão entre o superior e o inferior. Tal centro ostenta então o símbolo do Om dentro de um triângulo, sugerindo o fomento deste mantra através do poder visual interno. Por fim, temos a grande coroa da iluminação superior, através do chakra Sahasrara, o supremo lótus de 1000 pétalas que une a alma ao espírito, alinhado com o centro da base da coluna para corrigir a energia da vontade. É neste ponto que o ser humano pode realmente contatar o divino. Na literatura esotérica, também se afirma que este centro possui 12 subdivisões, conectando assim ao coração. Relacionado às energias divinas ou aos avatares, este centro determina uma última escala de base milesimal. Sahasrara também costuma ser representado com um Om dentro de um círculo, complementando o centro anterior. E tal como o terceiro olho tem relação com a mônada, o alto da cabeça também tem relação com o Logos. Este centro coronário é considerado o chakra que integra ou unifica todos os demais centros, de modo tal que ativá-lo representa acionar todas as energias simultaneamente. Certas operações teúrgicas apenas podem ser realizadas a partir deste grau de consciência. Com isto, se entende todo o poder que pode representar a reunião destes centros da cabeça. Aqui já não se calcula ciclos ou tempos, daí simbolizamos este grupo superior, caracterizado pelo ritmo exponencial, através do próprio símbolo do infinito, para representar o seu pleno ingresso na eternidade. E da mesma forma como os chakras básicos têm relação com o passado da humanidade e com a infância do indivíduo, os centros da cabeça têm relação com o futuro da humanidade e com o destino póstumo do indivíduo. Em outras palavras, as verdadeiras forças de sobrevida póstuma estão na cabeça. E como no ser humano em evolução, tal coisa ainda representa apenas energias latentes, ele precisa de um apoio kármico das forças espirituais externas ou superiores até que consiga incorporar tais elevadas energias na sua própria existência. Daí as ideias do Salvador e da providência inerentes às religiões, tal como dentro das próprias escolas iniciáticas, onde se pode empregar o expediente da reencarnação para fins de evolução. A cabeça atua, pois, como uma unidade autônoma e permanente como sede da mônada e conexão do Logos, tal como a sede final da consciência. Podemos dizer que é somente na cabeça que se acham as energias imaculadas, muito embora o nome do chakra da garganta também tenha este significado e possa até ser integrado nesta tríade suprema. Com efeito, estes três últimos centros respondem por energias organizadas já acima dos 4 elementos naturais inerentes à evolução humana atual. Neste supremo patamar de consciência, temos energias criadoras consideradas divinas, com certos poderes de onisciência, onipresença e onipotência. O símbolo sagrado do farohar ou do globo alado serpentino, embora pudesse ser associado a todos os chakras, também pode remeter a este único grupo superior. Na cabeça assenta-se, portanto, o verdadeiro trono de Deus, fonte de emanação e de recolhimento das energias da evolução. Daí o sentido da meditação tibetana em Guru Yoga
de imaginar o guru assentado no topo da cabeça, o que não deixa de lembrar símbolos como o farohar com o logos devidamente entificado. E acaba por ser tal coisa uma espécie de oitava superior da joia no lótus do budismo tibetano, centralizada no coração, a qual representa, por sua vez, uma espécie de quarta superior das energias sexuais. Podemos mesmo dizer que os dois chakras supremos conectam outras dimensões cósmicas. Ajna representa a mônada unificada no sexto plano, e como o grande polarizador, reúne as energias da evolução deste plano físico cósmico e projeta para o plano astral cósmico. E depois Sarasrara faz a sua reprojeção para o plano mental cósmico, que é até onde vai a evolução divina na atualidade, para falar em termos mais objetivos. Podemos dizer, neste caso, que as duas abas de Ajna são como os hemisférios cerebrais. O cérebro racional da esquerda conecta o mundo físico cósmico e o cérebro intuitivo da direita conecta o plano astral cósmico. Não faria falta dizer que, obviamente, quanto mais elevado for o chakra, mais veloz será a sua velocidade e mais refinada a sua frequência. E, na verdade, como os dois chakras supremos contêm o Pranava Om, podemos enxergar a ambos como aspectos complementares do próprio grande Om cósmico. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde cabe apenas esclarecer melhor e ampliar a ideia aqui adotada sobre os ritmos de cada grupo tríplice, definidos então como aritmético, geométrico e exponencial. Ainda que estes termos não reflitam sempre a própria evolução matemática das pétalas dos chakras, simbolizam contudo muito bem a própria dinâmica das energias dominantes dentro de cada grupo raiz, para empregar o termo usado por Blavatsky para expressar os alinhamentos da personalidade, da alma e do espírito. Tentemos detalhar um pouco melhor o assunto. O grupo aritmético possui um ritmo natural, e o ser humano atua com aquelas energias chamadas de normais, mesmo que sutilmente requalificadas já, presentes no plano da personalidade. O grupo geométrico está dominado, por sua vez, pela refinada energia da iniciação solar. Este grupo abarca também algumas iluminações, porém prevalece a energia solar ou da alma. Ao passo que o grupo supremo exponencial possui uma energia completa e instantânea que supera o tempo. É a própria energia dos arquétipos divinos, onde o aqui e o agora estão plenos, naquilo que podemos chamar de o plano ilimitado. Não obstante, deve haver formas também de encontrar aplicações práticas para todos estes valores e escalas presentes nos chakras. Estes são detalhamentos que podemos aprofundar numa futura abordagem, junto com uma visão comparada de geometria sagrada e outros recursos. Desde já, porém, cabe dizer que a questão da cronologia pode ser uma dessas funções, e não necessariamente uma cronologia objetiva como a de um calendário, mas sim simbólica e subjetiva. Assim, tais escalas podem indicar que a consciência em evolução está se expandindo desde um nada original para uma percepção das coisas ou expansão de consciência em termos de escala de tempo unitário, depois decimal e por fim centesimal. Dito de outra forma, são as possibilidades do iniciado poder trabalhar essas escalas de forma sucessiva com energias do plano individual, social e planetário. Também podemos dizer que a tríade inferior representa uma zona de alta vulnerabilidade, a tríade central uma zona de média vulnerabilidade e a tríade superior uma zona de baixa vulnerabilidade. Embora praticamente acessíveis através da iniciação no tempo, mediante técnicas apropriadas e uma aceleração progressiva de energias, muita coisa pode ser acessada ou antecipada mediante o simples expediente da consciência expandida na yoga e na meditação, ainda que de forma sempre menos segura, é claro. Pois, muito embora o nosso texto esteja voltado basicamente para a questão técnica da energia, o fato é que sempre existe duas formas de acessar as mesmas energias, naquilo que os tibetanos chamam Yabyum,
reunindo, pois, a sabedoria ao lado da própria tecnicidade, proporcionando assim a chamada conexão direta através do expediente da consciência, envolvendo a ética e outras bases da yoga. O recurso passivo ou consciencial traz com efeito afinidades com as energias humanas, e em particular da atual humanidade. E tal como no conceito paulino da fé, trata-se de uma forma de antecipar as grandes realidades espirituais, na forma de um conhecimento direto ou intuitivo das coisas. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.